Ninguém falava com ela. Ela entrava no templo depois que todos saíam, ajoelhava no chão ainda quente dos rituais e limpava as cinzas com as próprias mãos. Cinzas de oferendas, de juramentos, de pactos que nunca incluíam alguém como ela. Lyra não tinha voz. Ou, pelo menos, era assim que o reino a tratava. Enquanto os lobos nobres disputavam poder, ela recolhia restos. Enquanto os alfas decidiam destinos, ela apagava marcas no chão. Invisível, esquecida, silenciosa. Naquela noite, porém, algo estava errado. O ar dentro do salão pesava diferente. As tochas tremiam, mesmo sem vento. E quando o grande portão de pedra se abriu, o som não foi de passos, foi de medo. Vargat havia chegado, o devorador de coroas, a criatura diante da qual exércitos caíam, o monstro que nunca se curvava. Os lobos mais fortes do reino congelaram onde estavam. E então, no meio das cinzas, ele parou, diante da única pessoa que ninguém jamais enxergou. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. Lyra acordou antes do amanhecer, como sempre fazia. Não porque quisesse, mas porque seu corpo havia aprendido, ao longo de 20 anos, que despertar tarde significava fome. E fome, nas câmaras de cinza, era algo que você simplesmente não podia permitir. O porão onde dormiam os servos inferiores cheirava a mofo e fumaça velha. 20 corpos amontoados em jergões de palha que rangiam a cada movimento. Lyra se levantou em silêncio, seus pés descalços tocando o chão de pedra fria, e se encolheu quando o frio subiu por suas pernas como dedos de gelo. Ninguém mais se mexeu. As outras servas ainda dormiam, aproveitando os últimos minutos de descanso antes que o sino da madrugada as convocasse para mais um dia de trabalho invisível. Ela caminhou até o canto onde guardavam suas poucas posses. Um balde de madeira rachado, um avental manchado de cinzas que nunca ficava completamente limpo, e uma escova de cerdas duras que usava para limpar as fogueiras sagradas. Lyra vestiu o avental sobre o vestido cinza que já tinha sido remendado tantas vezes que era impossível saber qual era o tecido original. Seus dedos trabalharam automaticamente nos nós, amarrando o avental na cintura. Ela não precisava pensar. Pensar doía. Pensar a fazia lembrar. A lembrança chegou sem convite, como sempre acontecia nas primeiras horas da manhã, quando sua mente ainda estava vulnerável demais para construir as muralhas que a protegiam durante o dia. Uma criança pequena. Não mais que 5 anos. Cabelos escuros caindo sobre os olhos. Uma mulher de rosto gentil segurando suas mãos. Cante para mim, minha pequena chama. Cante a canção da nossa família. E ela cantava. Deus, como ela cantava. Sua voz era clara como cristal, alegre como o riso das estrelas. Então veio o fogo. Não o fogo bom, acolhedor, das lareiras. Mas fogo que gritava, que devorava, que destruía. Correndo. Sempre correndo. A mulher caindo. Mãos ásperas agarrando seus rosto braços. coberto por um capuz. Palavras sussurradas. Perdoe-me, criança, mas você não pode lembrar. Você não pode falar. E então, dor. Dor que rasgava sua garganta de dentro para fora. Dor que apagava palavras, risadas, canções. Dor que transformava som em silêncio. Lyra pressionou os dedos contra os lábios, como se pudesse segurar o grito que nunca conseguia sair. Sua garganta se contraiu, fantasmas de palavras tentando escapar, mas tudo que emergia era um silêncio sufocante. Ela havia tentado falar inúmeras vezes nos primeiros anos. Tentou até sangrar. Tentou até desmaiar de tanto forçar. Mas sua voz estava morta. Enterrada tão profundamente dentro dela que às vezes Lyra se perguntava se algum dia havia existido. Balançou a cabeça, afastando a memória. Memórias eram perigosas.
Memórias faziam você querer coisas que nunca poderia ter. Ela pegou seu balde e sua escova e subiu as escadas estreitas que levavam aos andares superiores do palácio. O caminho estava escuro, iluminado apenas por tochas que ardiam baixo nas paredes de pedra negra. Lyra conhecia cada degrau de cor. Sabia onde a pedra estava gasta demais e poderia fazê-la escorregar. Sabia onde uma rachadura no muro gotejava água fria que caía direto em sua cabeça se ela não se desviasse. 20 anos neste lugar haviam transformado cada corredor, cada escada, cada canto sombrio em um mapa gravado em seus ossos. Quando chegou ao salão dos rituais, o primeiro dos 5 lugares que precisava limpar antes que o sol nascesse completamente, Lyra parou na entrada. Este era seu salão favorito, embora favorito fosse uma palavra generosa demais para um lugar que a lembrava constantemente do que ela nunca seria. O salão dos rituais era circular, com teto abobadado pintado com constelações antigas. No centro, uma fogueira massiva havia queimado durante toda a noite anterior, deixando para trás um monte de cinzas ainda mornas. Ao redor da fogueira, círculos de runas haviam sido desenhados com sal e sangue de cervo, materiais sagrados usados para invocar a proteção dos ancestrais. Lyra se ajoelhou ao lado da fogueira e começou seu trabalho. A escova raspava contra a pedra, levantando cinzas que grudavam em sua pele, em seu cabelo, em suas roupas. O cheiro era penetrante. Madeira queimada, ervas medicinais, algo doce e quase pútrido que vinha dos ossos de animais sacrificados. Ela respirou fundo, deixando o cheiro entrar em seus pulmões. Cinzas. Ela sempre cheirava a cinzas. Mesmo quando se lavava no rio gelado nos fundos do palácio, mesmo quando esfregava a pele até ficar vermelha, o cheiro permanecia, como se as cinzas tivessem se tornado parte dela. Talvez tivessem. Você é feita de cinzas, garota. A voz de Selene Ashbourne ecoava em sua mente, fria e cortante como gelo. Nascida do nada, destinada ao nada. Seja grata por termos permitido que você vivesse. Seja grata por ter um propósito, mesmo que seja este. Alta sacerdotisa, Selene Ashbourne. A mulher que comandava os rituais sagrados, que falava diretamente com os ancestrais, que tinha o ouvido do rei Alpha Caelin Stormclaw. Ela era linda de uma forma que fazia Lyra sentir-se ainda mais insignificante. Cabelos prateados que caíam como cascata de lua até sua cintura. Olhos violetas que pareciam ver através das pessoas. Roupas brancas imaculadas bordadas com fios de ouro. E era Selene quem havia feito algo com ela. Lyra sabia disso, mesmo que não conseguisse lembrar exatamente o que. Cada vez que via o rosto da alta sacerdotisa, algo dentro dela gritava um aviso. Perigo. Cuidado. Ela sabe. Sabe o quê? Lyra não tinha certeza. Só sabia que Selene a observava, como um falcão observa um rato. Você está atrasada. Lyra se sobressaltou, derrubando cinzas no chão limpo. Virou-se e viu Mira, uma das servas seniores, parada na entrada com os braços cruzados. Mira tinha 40 anos e um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra amarga. Ela odiava Lyra com uma paixão que parecia desproporcional para alguém tão insignificante. Lyra baixou os olhos e fez o gesto de desculpas. Mão no coração, inclinação de cabeça. Era tudo o que podia fazer. Não me venha com seus gestos patéticos. Mira cuspiu as palavras. A alta sacerdotisa quer vê-la, imediatamente. E quando Selene Ashbourne chama, você não faz a mulher esperar. O estômago de Lyra se revirou. Selene raramente a convocava diretamente. Normalmente, as ordens vinham através de Mira ou de outros servos. Uma convocação direta significava algo importante. Ou algo terrível. Provavelmente terrível. Lyra se levantou, limpando as mãos no avental, e seguiu Mira pelos corredores. Passaram por outros servos que acordavam, por guardas que trocavam turnos, por membros da alcateia que começavam seus dias. Ninguém olhava para Lyra. Ela poderia estar invisível. Às vezes, desejava estar. Chegaram aos aposentos sagrados,
a área do palácio reservada para a alta sacerdotisa e suas assistentes mais próximas. As portas eram de madeira escura entalhada com símbolos de proteção. Mira bateu 3 vezes. Um padrão ritual. Entre. A voz de Selene era suave como seda e afiada como vidro quebrado. Mira abriu a porta e empurrou Lyra para dentro antes de fechá-la novamente, deixando-a sozinha com Selene. Os aposentos eram exatamente o oposto das câmaras de cinza. Tapetes macios cobriam o chão. Cortinas de veludo bloqueavam a luz fraca da madrugada. Velas perfumadas enchiam o ar com cheiro de jasmim e mirra. E no centro da sala, sentada em uma cadeira de encosto alto como se fosse um trono, estava Selene. Ela não olhou para Lyra imediatamente. Em vez disso, continuou folheando um livro antigo, seus dedos pálidos traçando palavras em uma língua que Lyra não reconhecia. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Selene fechou o livro e ergueu os olhos. Lyra, a garota sem voz, a coletora de cinzas, a ninguém que se tornou... Bem, ainda ninguém. Selene sorriu, mas não havia calor ali. Sabe por que te chamei? Lyra balançou a cabeça. Claro que não sabe. Como poderia? Você vive no porão como um rato e mal sabe o que acontece nos andares superiores. Selene se levantou, seus movimentos fluidos e graciosos. Ela caminhou até Lyra, circulando-a como um predador. Mas mesmo ratos podem ser úteis. E esta noite, você será. Lyra engoliu em seco. Seus dedos tremeram. Esta noite é a noite da escolha, Selene continuou. Um evento que ocorre uma vez a cada geração. O rei Alpha Kaelen Stormclaw apresentará sua escolha de rainha. Lady Moira Silverwind, uma mulher digna em todos os sentidos. Bela, poderosa, de linhagem impecável. Lyra já havia ouvido falar de Lady Moira. Todo mundo no palácio falava sobre ela. A filha do Alfa Conselheiro do Norte. Uma loba com pelagem branca como neve e olhos azuis como gelo. Perfeita em todos os sentidos. Mas Selene parou na frente de Lyra, forçando-a a olhar para cima. Para que a escolha seja validada pelos ancestrais, Vargat deve se curvar. Vargat. O nome fez o sangue de Lyra gelar. Todos conheciam as histórias sobre Vargath, o devorador de coroas. A criatura que não era totalmente lobo, nem totalmente outra coisa. Uma besta da era primordial, quando magia e sangue se misturavam de formas que não existiam mais. Vargat havia sido aprisionado pela linhagem real há 500 anos, passado de rei para rei, de governante para governante. Diziam que a criatura era do tamanho de uma casa. Diziam que seus olhos ardiam como brasas. Diziam que podia sentir o cheiro da verdade na alma de uma pessoa. E diziam que Vargat só se curvava diante do verdadeiro governante. Não aquele que usava a coroa, mas aquele que a merecia. Você, Selene disse, sua voz baixa e perigosa, vai forjar as correntes que prenderão Vargat durante a cerimônia. Lyra piscou, confusa. Ela? Forjar correntes? Ela não era ferreira. Ela era... nada. Apenas uma coletora de cinzas. Não me olhe assim, Selene estalou. As correntes são sagradas. Devem ser feitas de prata extraída das minas da lua morta. E apenas alguém sem poder mágico pode tocá-las durante o processo de criação. Qualquer lobo com uma centelha de magia seria queimado. Mas você? Selene riu, o som frio. Você não tem nada dentro de você. Nenhum lobo, nenhuma magia. Você é vazia, perfeita para o trabalho. As palavras eram facas. Lyra sentiu cada uma delas se enterrando em seu peito. Vazia. Sim, ela sabia disso. Aos 20 anos, seu lobo deveria ter emergido. Todas as lobas despertavam entre 16 e 18 anos. Mas Lyra permaneceu humana. Fraca, quebrada. Você começará imediatamente, Selene ordenou. As correntes devem estar prontas antes do anoitecer. E Lyra? A alta sacerdotisa se inclinou, seu rosto a centímetros do de Lyra. Não falhe, porque se você falhar,
Não haverá lugar para você nem mesmo nas câmaras de cinza. Você entende? Lyra assentiu rapidamente. Ela entendia. Falhar significava morte. Ou pior, exílio. E para alguém sem família, sem matilha, sem nada, exílio era uma sentença de morte lenta. Ótimo. Mira a levará até a forja. Agora saia da minha vista. Lyra saiu correndo, quase tropeçando em suas próprias pernas na pressa de escapar daquela sala sufocante. Mira a esperava do lado de fora, e juntas desceram até os níveis mais profundos do palácio, onde a forja antiga ainda ardia. A forja era um lugar de calor intenso e fumaça espessa. Um ferreiro velho e corcunda chamado Darius trabalhava lá, martelando armas e ferramentas para o palácio. Ele olhou para Lyra com surpresa quando Mira explicou a tarefa. A garota? Darius resmungou. Ela mal tem força nos braços. Como vai moldar prata? Não é problema seu, Mira disse friamente. A alta sacerdotisa ordenou. A garota fará o trabalho. Darius bufou, mas não discutiu. Ele mostrou a Lyra onde a prata estava guardada. Lingotes de metal que brilhavam com uma luz estranha, quase pulsante. Prata da lua morta, ele explicou. Abençoada pelos ancestrais e amaldiçoada ao mesmo tempo. Queima qualquer criatura com magia no sangue. Se você for tola o suficiente para ter poder escondido, descobrirá agora. Lyra olhou para a prata e algo dentro dela tremeu. Não era medo exatamente. Era reconhecimento? Como se a prata estivesse chamando-a. Ela estendeu a mão lentamente, seus dedos se aproximando do metal. Darius observava com interesse mórbido, provavelmente esperando vê-la gritar de dor. Seus dedos tocaram a prata. E o mundo explodiu em luz dourada. Não dor. Calor. Um calor que corria de seus dedos até seus pulsos, subindo por seus braços, envolvendo seu coração. Por um momento, apenas um momento breve e impossível, Lyra viu marcas aparecendo em suas mãos. Runas antigas. Símbolos que pareciam feitos de fogo líquido, dançando sobre sua pele. Ela ofegou, puxando as mãos para trás. As marcas desapareceram tão rapidamente quanto surgiram. Ela olhou para suas palmas. Nada. Pele normal. Pele lisa e sem marcas. Tinha imaginado? Bem? Darius perguntou, soando quase desapontado. Queimou? Lyra balançou a cabeça. Não. Não queimou. O oposto. A prata havia se sentido certa. Como se pertencesse a ela. Então comece a trabalhar. Darius resmungou. As correntes não vão se forjar sozinhas. Lyra passou as horas seguintes moldando a prata. O metal respondia às suas mãos de forma estranha, quase cooperativa. Ela o aquecia no fogo, martelava, torcia em elos que se entrelaçavam perfeitamente. Deveria ser difícil. Deveria ser impossível para alguém sem treinamento. Mas seus dedos se moviam como se soubessem exatamente o que fazer. E a cada toque, a cada momento que passava com as mãos na prata, aquele calor retornava. Sutil. Quase imperceptível. Mas estava lá, pulsando, esperando. Quando finalmente terminou, já era meio da tarde. 3 correntes longas e grossas, cada uma forte o suficiente para prender um urso, ou uma besta ancestral. Lyra olhou para seu trabalho e sentiu algo estranho. Orgulho, talvez, mas também medo, porque enquanto trabalhava, tinha a sensação persistente de estar sendo observada. Virou-se e congelou. Na entrada da forja, escondida nas sombras, estava Selene. E o olhar em seus olhos violetas não era de satisfação. Era de terror puro. A alta sacerdotisa tinha visto algo. Lyra sabia disso. Tinha visto as marcas? Tinha sentido o calor? O que quer que fosse, mudou algo no ar entre elas. Selene desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado. E Lyra, segurando as correntes que havia criado, sentiu pela primeira vez em 20 anos algo além de resignação. Sentiu medo. Porque qualquer coisa que fizesse a alta sacerdotisa Selene Ashbourne parecer assustada não poderia ser algo bom.
Ou talvez, uma voz sussurrou nas profundezas de sua mente. Não pudesse ser algo ruim. Talvez fosse algo que mudaria tudo. A noite estava chegando. A noite da escolha. E nas mãos de Lyra, as correntes de prata brilhavam com uma luz que não deveria estar ali. Como se elas também soubessem. Como se estivessem esperando. A noite caiu sobre os domínios de Corvallis como um manto de veludo negro salpicado de estrelas. Lyra nunca tinha visto o palácio assim. Tochas ardiam em cada corredor, suas chamas dançando em tons de dourado e âmbar. Guirlandas de flores brancas e prateadas haviam sido penduradas nas colunas. O ar vibrava com magia antiga, o tipo de poder que fazia os pelos dos braços se arrepiarem e o coração bater mais rápido. Ela deveria estar nas câmaras de cinza. Deveria estar escondida, invisível, como sempre. Mas Selene havia dado ordens claras. Lyra deveria estar presente durante a cerimônia. Não como convidada, é claro. Nunca como convidada. Mas como a serva encarregada de segurar as correntes de Vargath, enquanto o rei Alfa realizava o ritual de dominação. Você ficará nos fundos do salão, Selene havia instruído, seus olhos violetas fixos em Lyra com uma intensidade que fazia sua pele formigar. Não será vista, não será ouvida. Você segurará as correntes, e quando eu der o sinal, você as entregará aos guardas que prenderão a besta. É simples o suficiente até para você entender? Lyra havia assentido. Simples. Claro. Exceto que nada sobre aquela noite parecia simples. Agora, ela estava parada em um canto escuro do grande salão cerimonial, as 3 correntes de prata enroladas em seus braços. O metal estava quente contra sua pele, pulsando com um calor que não deveria estar ali. As marcas douradas não haviam aparecido novamente desde a forja, mas Lyra podia sentir algo debaixo de sua pele, como brasas adormecidas esperando para serem sopradas de volta à vida. O grande salão era uma maravilha de arquitetura ancestral. Colunas massivas de obsidiana negra se erguiam em direção a um teto tão alto que se perdia nas sombras. Afrescos antigos cobriam as paredes, retratando a história dos lobos desde os primeiros dias. A primeira transformação, as primeiras guerras, as primeiras dinastias. No centro do salão, um círculo ritual havia sido gravado no chão de mármore, suas runas brilhando com luz prateada. E ao redor do círculo, centenas de lobos haviam se reunido. Lyra nunca tinha visto tantos membros da alcateia em um só lugar. Alfas de territórios distantes, vestidos em suas melhores roupas cerimoniais. Betas que serviam como conselheiros e guerreiros. Omegas de famílias nobres, suas joias brilhando à luz das tochas. Todos eles poderosos. Todos eles importantes. Todos eles olhando para o estrado elevado onde o rei Alfa Kaelin Stormclaw estava prestes a fazer história. Lyra permitiu-se olhar para ele. Apenas por um momento. Apenas porque ninguém estava prestando atenção nela. Kaelin Stormclaw era tudo que um rei Alfa deveria ser. Alto, com ombros largos que enchiam perfeitamente a armadura cerimonial negra que usava. Cabelos escuros caíam até seus ombros em ondas que capturavam a luz das tochas. Mas eram seus olhos que prendiam a atenção. Dourados como mel derretido, ardentes com uma intensidade que parecia ver através de pedra e mentiras. Ele tinha um rosto esculpido, todo ângulos afiados e mandíbula firme. Uma cicatriz fina cruzava sua sobrancelha esquerda, lembrança de alguma batalha do passado. Quando ele se movia, era com a graça mortal de um predador nato. Poder irradiava dele em ondas quase visíveis. Lyra havia o visto antes, é claro. De longe. Sempre de longe. Servindo nas sombras enquanto ele passava por corredores, levando mensagens para Selene, limpando salões após reuniões do conselho. Mas nunca assim. Nunca tão perto. Nunca quando ele estava vestido como um rei de verdade, com uma coroa de prata e ônix descansando em seus cabelos escuros. E nunca quando ele parecia tão tenso. Porque Kaelin Stormclaw estava tenso. Lyra podia ver na forma como seus ombros estavam rígidos, na forma como sua mandíbula estava apertada,
na forma como seus olhos continuavam se desviando para as portas massivas ao fundo do salão, como se estivesse esperando por algo que o aterrorizava. Vargath. Ele estava esperando por Vargath. Ao lado de Kaelin, de pé em toda sua glória etérea, estava Lady Moira Silverwind. Lyra sentiu algo doloroso se contorcer em seu peito ao olhar para ela. Moira era perfeita. Não havia outra palavra. Cabelos platinados caíam em ondas suaves até sua cintura, entrelaçados com fios de prata que brilhavam como luz de lua. Sua pele era pálida como neve, impecável, suave. Vestia um vestido branco que parecia feito de névoa e estrelas, fluindo ao redor de seu corpo como água. Seus olhos eram azuis como gelo glacial, frios e confiantes. Ela era tudo o que Lyra não era. Bela, poderosa, digna. Quando Moira se movia, lobos se curvavam. Quando falava, lobos escutavam. Ela pertencia ali, ao lado de um rei, usando uma coroa, governando uma nação. E Lyra pertencia às cinzas. Meus irmãos e irmãs lobos. A voz de Selene cortou o silêncio, alta e clara. A alta sacerdotisa estava no centro do círculo ritual, suas vestes brancas imaculadas, seus cabelos prateados brilhando. Nesta noite sagrada, sob os olhos dos ancestrais e diante de todos vocês reunidos, o rei Alpha Kaelin Stormclaw apresentará sua escolha de rainha. A multidão murmurou aprovação. Alguns bateram palmas. Lyra viu lobos acenando com a cabeça, claramente satisfeitos com a escolha de Moira. Mas Selene continuou, erguendo as mãos. Como todos sabem, a escolha de uma rainha não pode ser feita apenas pelo coração de um alfa. Deve ser validada pelo poder mais antigo que nossa espécie conhece. Deve ser reconhecida por aquele que não pode mentir, que não pode ser enganado, que vê a verdade gravada na alma. O salão ficou em silêncio absoluto. Vargath, o devorador de coroas, julgará esta noite se Lady Moira Silverwind é digna de governar ao lado de nosso rei. As portas massivas ao fundo do salão começaram a se abrir. O som ecoou como trovão. E com ele veio um cheiro. Lyra sentiu o cheiro antes de ver a criatura. Era impossível não sentir. Era antigo e selvagem, como tempestades e fogo e sangue de eras passadas. Era o cheiro de algo que não deveria existir mais, de algo tão primordial que fazia cada instinto animal gritar em terror. E então ela o viu. Vargath não caminhava. Ele fluía, como sombra líquida derramando-se no salão. Maior que qualquer lobo que Lyra já havia visto. Maior que 3 lobos combinados. Sua forma era difícil de focar, como se seus olhos se recusassem a processar completamente o que estavam vendo. Parte lobo, parte dragão, parte pesadelo. Seu corpo era coberto por escamas negras que brilhavam com um tom vermelho sangue quando capturavam a luz. Mas onde deveria haver apenas escamas, havia também pelo, grosso e escuro como a noite sem lua. Suas patas eram massivas, cada garra do tamanho da cabeça de um homem, fincando-se no chão de mármore e deixando marcas profundas. Mas era a cabeça que roubava o ar dos pulmões de Lyra. A cabeça de Vargath era enorme, combinando o focinho alongado de um lobo com a estrutura óssea angular de algo reptiliano. Chifres negros curvavam-se para trás de seu crânio. E seus olhos, deuses, seus olhos, ardiam como brasas vivas, laranja e dourado derretendo-se em vermelho, como se fogo líquido queimasse em suas órbitas. Correntes antigas envolviam seu corpo. Não as que Lyra havia feito, mas correntes que pareciam tão velhas quanto a própria besta. Correntes que rangiam e protestavam a cada movimento de Vargath, como se estivessem prestes a se partir a qualquer momento. 6 guardas acompanhavam a criatura, cada um segurando parte das correntes antigas, seus rostos pálidos de terror. Vargath os ignorava completamente. Seus olhos ardentes varriam o salão, estudando cada rosto, cada alma. A multidão havia recuado. Até os alfas mais corajosos deram um passo para trás. O poder que emanava de Vargath era sufocante. Era como estar perto de um vulcão prestes a entrar em erupção.
A besta caminhou até o centro do círculo ritual e parou. Suas narinas se alargaram, cheirando o ar. Um rosnado baixo e profundo ecoou de sua garganta, fazendo o chão vibrar sob os pés de Lyra. Kaelen desceu do estrado, seus movimentos controlados apesar do medo que Lyra podia ver em seus olhos. Ele se aproximou de Vargath, parando a poucos metros da besta. Vargath. Sua voz era firme, ressoando com autoridade. Eu sou Kaelen Stormclaw, Rei Alfa dos domínios de Corvallis. Você foi convocado para testemunhar minha escolha e validá-la diante dos ancestrais. Vargath não se moveu. Apenas continuou cheirando o ar, sua cabeça girando lentamente. Kaelen estendeu a mão para Moira, que desceu graciosamente para se juntar a ele. É Lady Moira Silverwind. Minha escolha de rainha. Minha companheira. Aquela que governará ao meu lado. Moira se curvou levemente, sua postura perfeita, sua expressão confiante. Ela não demonstrava medo. Lyra tinha que admitir. A mulher tinha coragem. Vargath, Kaelen continuou. Reconheça-a. Curve-se diante dela como fez diante dos governantes do passado. Valide nossa união. Por um longo momento, nada aconteceu. Vargath permaneceu imóvel, seus olhos ardentes fixos em Moira. Então, lentamente, começou a se mover. Mas não em direção a Moira. Vargath virou sua cabeça massiva, e seus olhos ardentes encontraram algo nos fundos do salão. Encontraram Lyra. Literalmente parou por um batimento antes de explodir em ritmo frenético. Não. Não, não, não. Por que ele estava olhando para ela? Porque as correntes em seus braços começaram a queimar. Não com frio, com calor. O mesmo calor da forja. As marcas douradas explodiram em suas mãos, brilhando tão intensamente que ela não conseguia escondê-las. Runas antigas dançavam sobre sua pele, subindo por seus pulsos, seus antebraços, brilhando através do tecido fino de suas mangas. Lyra tentou soltar as correntes, mas seus dedos não obedeciam. Estava presa. Presa pelo metal que havia forjado, presa pelo poder que não entendia, presa pelos olhos de fogo de uma besta ancestral que realmente havia. Vargath rugiu. O som rasgou o ar como uma explosão. Não era apenas barulho. Era poder puro, força primordial liberada em uma onda que fez as tochas apagarem e as janelas tremerem. Lobos gritaram. Alguns caíram de joelhos. Outros cobriram os ouvidos, tentando bloquear o som que reverberava em seus ossos. As correntes antigas, aquelas que haviam prendido Vargath por 500 anos, se partiram. Simplesmente se partiram, como galhos secos, caindo no chão em pedaços inúteis. Os guardas que as seguravam foram jogados para trás pela força da ruptura. E Vargath começou a caminhar. Não para Kaelen, não para Moira, não para Selene ou qualquer um dos lobos poderosos reunidos no salão. Para Lyra. Cada passo da besta fazia o chão tremer. Pás massivas se fincavam no mármore, deixando rachaduras em seu rastro. A multidão se separou como água, lobos tropeçando uns nos outros na pressa de sair do caminho. Gritos de confusão e terror encheram o ar. Parem-no! Selene gritou, sua voz perdendo toda a compostura. Parem a besta! Mas ninguém ousava se aproximar. Ninguém era louco o suficiente. Lyra estava congelada. Seus pés recusavam-se a se mover. Seu corpo inteiro tremia tão violentamente que as correntes em seus braços chacoalhavam, o som metálico perdido no caos ao redor. Vargath parou a menos de 1 metro dela. De perto, a criatura era ainda mais aterrorizante. Lyra teve que inclinar a cabeça para trás apenas para ver seus olhos. Podia sentir o calor emanando dele. Podia ouvir cada respiração profunda e ressonante. Podia ver cada escama, cada pelo, cada detalhe impossível de seu corpo híbrido. A besta abaixou sua cabeça massiva. Vagarosamente. Deliberadamente. E então, enquanto centenas de lobos observavam em choque e silêncio absoluto, Vargath, o devorador de coroas,
A criatura que não se curvava diante de ninguém que não fosse digno, a besta que havia testemunhado o nascimento e queda de dinastias inteiras. Se ajoelhou. Suas patas dianteiras se dobraram. Sua cabeça desceu até que sua testa massiva tocasse as mãos de Lyra. As mãos que brilhavam com marcas de fogo. As mãos que seguravam correntes que agora ardiam como pequenos sóis. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia respiração. Não havia movimento. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. E então, uma voz. Não uma voz que se ouvia com os ouvidos. Uma voz que ressoava diretamente na mente, antiga e poderosa, carregando o peso de 1000 anos. A voz de Vargat. A herdeira do fogo retornou. As palavras ecoaram nas mentes de todos no salão. Lyra sentiu-as reverberando em seu crânio, em seu coração, em sua própria alma. A filha da dinastia flamejante vive. Não, isso não podia estar acontecendo. Lyra balançou a cabeça tentando recuar, mas Vargat pressionou sua testa contra suas mãos com mais firmeza, gentil, mas insistente. 500 anos esperei, e você finalmente voltou para casa, pequena chama. As marcas em suas mãos queimavam mais intensamente agora, e Lyra sentiu algo quebrando dentro dela, como uma barragem se rompendo, como correntes invisíveis se partindo. Memórias inundaram sua mente, não as memórias fragmentadas de sua infância, mas algo mais profundo, mais antigo. Memórias que não eram dela, memórias de sangue, memórias gravadas em seu DNA. Viu uma dinastia de lobos cujos olhos ardiam com chamas douradas. Viu palácios em chamas e traições sangrentas. Viu uma criança sendo escondida, passada de mão em mão através de gerações, protegida, ocultada, esperando por esta noite. E então sentiu outra coisa, algo que a fez ofegar, um puxão, não físico, mas visceral, como um fio de ouro conectando seu coração ao de outra pessoa. Lyra ergueu os olhos e, através das lágrimas que não sabia que estava derramando, viu Kailen. Ele estava olhando para ela. Não para Moira. Não para Vargat. Para ela. E em seus olhos dourados, Lyra viu reconhecimento. Viu choque. Viu o mesmo puxão refletido de volta para ela. O laço mate. O impossível, inegável, inevitável laço mate. Kailen deu um passo em direção a ela, sua mão se erguendo inconscientemente, como se quisesse tocá-la. Não! A voz de Selene cortou o momento como uma faca. A alta sacerdotisa empurrou seu caminho através da multidão paralisada, seu rosto uma máscara de fúria e medo. Isto é mentira! Isto é feitiçaria! A garota está usando magia negra para enganar a besta! Mas Vargat rugiu novamente, e desta vez o som carregava raiva. Silêncio, descendente de traidores. Seu sangue carrega a culpa. Seu sangue sabe o que sua família fez. Selene empalideceu, tropeçando para trás. Vargat ergueu sua cabeça das mãos de Lyra, mas não se afastou completamente. Em vez disso, virou-se para a multidão reunida, para os alfas e betas e omegas que observavam com bocas abertas e olhos arregalados. Esta, a voz mental de Vargat trovejou. É Lyra Flameheart, última filha da dinastia flamejante, verdadeira herdeira do trono que foi roubado 500 anos atrás. A besta virou-se para Kailen. E você, Kailen Stormclaw, foi escolhido não para ser rei, mas para ser seu consorte, seu protetor, seu companheiro. Kailen estava imóvel, processando, seus olhos ainda fixos em Lyra como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Talvez estivesse. E Lyra, a garota que havia passado 20 anos nas câmaras de cinza, a garota sem voz, sem lobo, sem valor, a garota que limpava cinzas e era invisível. Sentiu seu mundo inteiro se despedaçar e se reconstruir em um único momento impossível. A alcateia permaneceu em silêncio. E o silêncio disse tudo. O silêncio se estilhaçou como vidro. Explosões de vozes encheram o grande salão. Gritos de confusão, de negação, de raiva, de medo.
Lobos se viraram uns para os outros, seus rostos pálidos de choque. Alfas discutiam em tons altos. Betas apontavam para Lyra com olhos arregalados. Omegas sussurravam furiosamente entre si. E no centro de tudo, Lyra permanecia congelada, as correntes ainda em seus braços, as marcas de fogo ainda ardendo em sua pele, e Vargath ainda ajoelhado aos seus pés, como um guardião ancestral, que finalmente havia encontrado sua verdadeira dona. Suas pernas tremiam tão violentamente que ela não sabia como ainda estava de pé. Seu coração martelava contra suas costelas com força suficiente para machucá-la. Cada respiração era uma luta. E sua mente era um turbilhão de memórias que não eram suas, de verdades que não podia processar, de um destino que não havia pedido. Dinastina flamejante, herdeira, rainha. Não. Ela era Lyra. Apenas Lyra. A coletora de cinzas. A garota muda. A ninguém que vivia no porão e era invisível. Exceto que Vargath a havia visto. E agora, todos a viam. Isto é absurdo! A voz de Lady Moira cortou o caos como uma lâmina de gelo. Ela havia descido do estrado e caminhava em direção a Lyra, seus olhos azuis flamejando com fúria. Esta serva não pode ser de linhagem real. Olhem para ela. Ela nem mesmo tem um lobo. A multidão murmurou concordando. Lyra viu cabeças acenando. É claro. Como alguém sem lobo poderia ser de uma dinastia antiga? Era impossível. Mas Vargath ergueu sua cabeça massiva e olhou para Moira. Apenas olhou. E naquele olhar havia tanto poder, tanta autoridade silenciosa, que Moira deu 3 passos para trás antes de se controlar. O lobo dela dorme. A voz mental de Vargath ecoou novamente. Aprisionado por rituais negros, mas o sangue não mente. As marcas não mentem. Eu não minto. Você está sendo enganado. Selene havia recuperado parte de sua compostura, embora seu rosto ainda estivesse pálido e seus olhos muito brilhantes. A garota usou feitiçaria. Ela forjou essas correntes. Quem sabe que magia ela colocou nelas? Ela está manipulando a besta? A acusação pendia no ar como veneno. Lyra sentiu centenas de olhos se voltando para ela, muitos deles hostis agora. Feitiçaria. Magia negra. É claro que acreditariam nisso antes de acreditar que ela pudesse ser algo mais que uma serva. Ela queria falar. Queria gritar que não sabia de nada, que não havia feito nada, que não entendia o que estava acontecendo. Mas sua voz permanecia trancada em sua garganta, tão muda quanto sempre estivera. Silêncio. A palavra foi dita calmamente, mas carregava tal autoridade que todos no salão obedeceram instantaneamente. Kaelin havia falado. Ele desceu do estrado com passos medidos, seus olhos nunca deixando o rosto de Lyra. E com cada passo que ele dava em direção a ela, aquele puxão, aquele fio de ouro conectando seus corações, pulsava mais forte. Lyra podia senti-lo agora, quente e vivo entre eles. Uma ligação que fazia cada célula de seu corpo reconhecer que ele era seu. Seu companheiro. Seu mate. Impossível. E ainda assim, inegavelmente real. Kellen parou a poucos passos dela. De perto, ele era ainda mais imponente. Lyra teve que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos, e quando o fez, seu coração pulou uma batida. Porque ele estava olhando para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez. Como se 20 anos de invisibilidade tivessem sido apagados em um único momento. E em seus olhos dourados, ela viu algo que a fez tremer. Reconhecimento. Não apenas da revelação de Vargath, mas algo mais profundo. Como se uma parte dele sempre soubesse. Você sente isso? Ele perguntou em voz baixa, para que apenas ela pudesse ouvir. Sua voz era rouca, carregada de emoção. O laço? Lyra assentiu lentamente. Seus olhos ardiam com lágrimas não derramadas. Kaelin ergueu a mão, hesitante, e por um momento Lyra pensou que ele fosse tocá-la. Mas então ele parou, seus dedos a centímetros de seu rosto. Durante anos, ele sussurrou. Anos, eu sentia algo quando você estava por perto. Um puxão,
Uma atração que não fazia sentido. Pensei que estava enlouquecendo. Você era apenas uma serva. Eu era o alfa. Mas meu lobo sabia. Ele sempre soube. As lágrimas finalmente caíram, traçando linhas quentes pelo rosto de Lyra. Ela não sabia o que dizer. Não sabia se conseguiria dizer algo mesmo que sua voz funcionasse. Meu rei. Uma voz velha e trêmula quebrou o momento. Um homem idoso vestido em vestes de conselheiro caminhou para a frente, apoiando-se pesadamente em uma bengala de carvalho. Seus olhos eram nublados pela idade, mas havia sabedoria neles. Com sua permissão, o Conselho dos Anciões gostaria de investigar esta situação. Kaelen recuou, embora relutante, e acenou com a cabeça. Elder Thorin, por favor. O ancião, Thorin, aproximou-se de Lyra. Vargat rosnou baixo, um som de aviso, mas não atacou. Thorin parou a uma distância respeitosa e curvou-se levemente, não para Lyra, mas para Vargat. Velho amigo, Thorin disse calmamente. Posso examinar a garota? Preciso ver as marcas com meus próprios olhos. Vargat estudou o ancião por um longo momento, antes de acenar com sua cabeça massiva. Permissão concedida. Thorin se aproximou e gentilmente pegou as mãos de Lyra. Ela tremeu ao toque, mas não recuou. As correntes de prata caíram de seus braços com um som metálico, finalmente liberando-a. O ancião examinou suas palmas onde as marcas douradas ainda brilhavam, embora mais fracas agora. Seus olhos se arregalaram. Seus dedos traçaram as runas com reverência. Deuses antigos, ele respirou. São elas, as marcas do fogo primordial. Pensei que nunca as veria na vida. Ele ergueu os olhos para Lyra, e havia lágrimas em seu rosto enrugado. Criança, você sabe o que estas marcas significam? Lyra balançou a cabeça. Não sabia nada. Significam, Thorin disse, sua voz quebrando, que você carrega o sangue da primeira dinastia de lobos, a linhagem que existia antes de todas as outras. A dinastia flamejante não eram apenas governantes. Eles eram semideuses. Lobos cujo poder vinha diretamente do fogo primordial que criou nosso povo. Eles não apenas se transformavam em lobos. Eles se transformavam em criaturas de chama viva. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Mesmo Lyra sentiu seu mundo inclinar. Fogo vivo? 500 anos atrás, Thorin continuou, virando-se para a multidão reunida. A dinastia flamejante foi traída por aqueles que temiam seu poder, por aqueles que desejavam governar sem a sombra de semideuses sobre eles. O massacre foi brutal. Toda a família real foi assassinada em uma única noite. Ou assim pensamos. Selene tinha ficado extremamente pálida agora. Lyra a viu recuar lentamente em direção à porta, como se estivesse planejando fugir. Mas a história... Outro ancião se adiantou, uma mulher de cabelos brancos e olhos afiados. Sempre sussurrou que uma criança sobreviveu. Uma bebê escondida por uma serva leal antes que os assassinos chegassem. A criança foi passada em segredo, de protetor para protetor, sua verdadeira identidade ocultada, esperando pelo momento certo para retornar. A mulher olhou para Lyra com algo próximo da adoração. E as marcas do fogo aparecem apenas quando o sangue reconhece seu propósito. Quando a herdeira toca a prata sagrada preparando-se para cumprir seu destino. Você forjou as correntes que libertariam Vargat. Você preparou seu próprio retorno sem nem mesmo saber. Lyra estava tonta. Era demais. Demais informação, demais destino, demais tudo. E então as visões começaram. Elas a atingiram como um raio, fazendo seus joelhos cederem. Kaelen a pegou antes que ela caísse, seus braços fortes envolvendo-a, enquanto seu corpo convulsionava com as memórias que inundavam sua mente. Uma mulher de cabelos escuros e olhos dourados que ardiam como chamas, segurando um bebê, correndo através de corredores em chamas. Gritos de morte atrás dela. Viva, minha pequena chama. Viva e retorne quando for hora. A mulher caindo, uma espada atravessando suas costas.
o bebê sendo arrancado de seus braços por mãos gentis. Uma anciã de rosto bondoso. Eu a protegerei, prometo. Anos passando em flashes. A criança crescendo, sendo movida de lugar para lugar. Diferentes rostos, diferentes nomes. Sempre escondida, sempre protegida. Até que chegou o momento errado. A criança, Lyra agora com 5 anos, foi trazida para alguém em quem não deviam confiar. Uma sacerdotisa jovem de cabelos prateados e olhos violetas, Selene Ashbourne. Lyra viu através dos olhos de sua infância. Viu Selene estudando-a com um olhar que mesclava horror e algo como culpa. Ela não pode permanecer assim, Selene havia dito à anciã que a trouxe. Se ela carregar as marcas, se seu poder despertar, minha família, tudo será revelado. Então a proteja, a anciã implorou. Esconda-a, mas não a machuque. Eu vou mais que escondê-la, Selene havia respondido. Vou fazê-la esquecer. Vou apagar tudo que ela é. E então veio o ritual. Círculos de sal, sangue de corvo, palavras em língua morta, dor rasgando a garganta de Lyra, apagando sua voz, apagando suas memórias, aprisionando seu lobo antes mesmo que ele pudesse emergir. Você será nada. Selene havia sussurrado enquanto a criança gritava silenciosamente. Você viverá, mas viverá como sombra. E minha família permanecerá segura da punição que merecemos. Lyra voltou ao presente ofegante, lágrimas escorrendo por seu rosto. Kaelen ainda a segurava, sua expressão preocupada. Lyra, o que você viu? Ela olhou por cima do ombro dele. A alta sacerdotisa estava agora cercada por guardas, seu caminho de fuga bloqueado. E em seu rosto, Lyra viu a verdade refletida de volta. Culpa, medo e conhecimento. Foi você, Elder Thorin disse calmamente, virando-se para Selene. Não era uma pergunta. Você sabia quem ela era, o tempo todo. Selene não respondeu. Seus lábios estavam apertados em uma linha fina. Os Ashbourne, a anciã de cabelos brancos disse, sua voz carregada de nojo. Foram uma das famílias que orquestraram a traição original, que massacraram a dinastia flamejante, que roubaram o trono que não lhes pertencia. Não roubamos, Selene finalmente explodiu. Salvamos este reino. A dinastia flamejante era poderosa demais. Eles governavam como deuses, não como lobos. Não havia equilíbrio, não havia escolha. Eles tinham que cair. Então você admite, Kaelen disse, sua voz baixa e perigosa. Ele gentilmente passou Lyra para Elder Thorin e caminhou em direção a Selene. Você sabia que ela era a herdeira. Você a silenciou. Você aprisionou seu lobo. Você a condenou a 20 anos de miséria para proteger o legado de assassinos. Selene ergueu o queixo desafiadoramente. Fiz o que precisava ser feito. Minha família pode carregar culpa antiga, mas não merecem morrer por pecados cometidos 500 anos atrás. Se ela tivesse despertado, se seu poder tivesse emergido, você acha que os descendentes das famílias traidoras seriam poupados? Seríamos executados, todos nós. Então você escolheu matar quem ela era em vez disso, Kaelen disse, e havia fúria fria em sua voz. Você roubou sua voz, sua identidade, sua vida. Eu a deixei viver, Selene gritou. Poderia tê-la matado quando criança. Deveria ter, mas não o fiz. Deixei-a viver como serva, segura e escondida. Isso não conta como misericórdia? Misericórdia? Lyra encontrou sua voz pela primeira vez. Não era completa. Era rouca, quebrada, como vidro sendo moído. Mas era sua voz, finalmente emergindo após 20 anos de silêncio. Você chama aquilo misericórdia? O salão inteiro congelou. Todos os olhos se voltaram para ela. Lyra deu um passo à frente, seus joelhos ainda fracos, mas sua raiva dando-lhe força. 20 anos, invisível, nada, porque você tinha medo. Cada palavra doía ao sair,
como se sua garganta estivesse reaprendendo a formar sons, mas ela continuou. Você roubou tudo. Lágrimas corriam livremente agora. Minha voz, minha família, eu. Selene abriu a boca para responder, mas então seus olhos brilharam com algo perigoso, algo desesperado. Lyra viu a mão de Selene se mover. Viu o frasco pequeno que ela tirou de suas vestes. Viu a tampa sendo aberta. Veneno. Tudo aconteceu em câmera lenta. Selene jogou o conteúdo do frasco em direção a Lyra. Líquido negro voando pelo ar. Gotículas como lágrimas de morte. Mas Kaelen já estava se movendo. Seu lobo emergiu parcialmente, dando-lhe velocidade sobre-humana. Ele se colocou entre Lyra e o veneno, seu braço se erguendo para bloquear. O líquido negro atingiu sua pele exposta e começou a queimar imediatamente. Fumaça subiu onde tocou, e Kellen grunhiu de dor, mas não se moveu. Seu corpo era uma parede entre Lyra e o que deveria tê-la matado. Kellen! Lyra gritou, sua voz finalmente livre, finalmente forte. Guardas se lançaram sobre Selene, derrubando-a no chão. O frasco caiu de sua mão, rolando até parar nos pés de Elder Thorin. O ancião o pegou cuidadosamente, cheirando a abertura. Seu rosto ficou pálido. Lágrimas da serpente negra. Uma dose mata em minutos. Uma garrafa inteira. Ele olhou para Kellen. Precisamos de um curandeiro. Agora. Mas Kellen sacudiu a cabeça, embora seu rosto estivesse tenso de dor. Estou bem. A maior parte errou. Apenas queimaduras superficiais. Ele se virou para Lyra, e a preocupação em seus olhos a fez tremer. Você está ferida? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar novamente agora que o choque estava se instalando. Kellen a puxou para seus braços, segurando-a firmemente contra seu peito. E pela primeira vez em 20 anos, Lyra se permitiu ser segurada. Se permitiu desmoronar. Se permitiu chorar, não de dor ou solidão, mas de alívio esmagador. Ela estava viva. Ela era vista. Ela tinha voz. E o homem que a segurava, seu mate, seu alfa, havia se colocado entre ela e a morte sem hesitar. Prendam Selene Ashbourne, Kellen ordenou, sua voz ecoando com autoridade. Ela será julgada por seus crimes, traição, conspiração, tentativa de assassinato, e pelo aprisionamento de 500 anos de uma linhagem que deveria ter governado. Selene não lutou quando os guardas a arrastaram para longe. Mas seus olhos encontraram os de Lyra uma última vez, e neles havia algo como arrependimento. Tarde demais. 20 anos tarde demais. Quando Selene havia sumido, quando o salão começou a se acalmar, Elder Thorin aproximou-se de Kellen e Lyra. Ah, ele disse calmamente. Uma última coisa que deve ser feita. Para provar além de qualquer dúvida que ela é quem Vargath diz que é. Para despertar o lobo que foi aprisionado. Que coisa? Kellen perguntou. Thorin olhou para Lyra com olhos gentis, mas sérios. O teste das chamas eternas. Um ritual onde a herdeira deve invocar o fogo primordial que corre em suas veias. Se ela for verdadeiramente da dinastia flamejante, o fogo virá. Seu lobo emergirá. Ele fez uma pausa. Mas se ela não for, se Vargath de alguma forma estiver errado, o fogo a consumirá. Ela morrerá. Lyra sentiu Kellen ficar rígido ao seu redor. Não, ele disse firmemente. Não vou arriscar sua vida para satisfazer as dúvidas de outros. Mas Lyra colocou a mão em seu peito, fazendo-o olhar para baixo. Ela encontrou seus olhos e, com sua voz ainda rouca, mas determinada, disse: Eu preciso saber. Preciso ser livre. Lyra, por favor. Ela segurou seu rosto com ambas as mãos. 20 anos. Nas sombras. Kellen fechou os olhos. Conflito claro em suas características. Mas então ele acenou com a cabeça. Apenas uma vez. Então eu estarei ao seu lado. Cada passo. Lyra sorriu. Pequeno, mas real. Companheiros. Ela sussurrou.
Companheiros, ele concordou. E enquanto os anciões começavam os preparativos para o teste das chamas, enquanto a multidão observava em silêncio expectante, e enquanto Vargat permanecia guardião silencioso ao lado de sua verdadeira dona, Lyra sentiu algo mudando dentro dela, como cinzas sendo sopradas de brasas há muito dormentes. Ela havia sido feita de cinzas, mas cinzas, quando sopradas corretamente, podiam se tornar fogo. E ela estava prestes a queimar. O círculo sagrado das chamas havia sido preparado. No centro do grande salão, onde antes estava o círculo ritual comum, agora ardia um anel de fogo vivo. Chamas azuis e douradas dançavam a 2 metros de altura, formando uma parede circular que chiava e crepitava com poder ancestral. O calor era intenso mesmo a metros de distância. A luz projetava sombras dançantes nas paredes de obsidiana, transformando o salão em algo primitivo, algo que pertencia a uma era anterior. Lyra estava na borda do círculo, olhando para as chamas que esperavam por ela. Seu coração martelava contra suas costelas, mas não era apenas medo, era antecipação. Era reconhecimento, como se cada célula de seu corpo soubesse que estava prestes a voltar para casa. O teste das chamas eternas. Elder Thorin explicou, sua voz ecoando no salão agora silencioso. É o ritual mais sagrado e perigoso de nossa espécie. Não foi realizado em 500 anos. Não desde a última vez que um membro da dinastia flamejante precisou provar seu direito. Ele se virou para a multidão reunida. Centenas de lobos observavam, seus rostos iluminados pela luz do fogo, seus olhos arregalados com uma mistura de medo e fascínio. A herdeira, Thorin continuou, deve entrar no círculo, deve chamar o fogo que corre em suas veias, deve se transformar não em lobo comum, mas em sua forma verdadeira, a forma que apenas a linhagem flamejante possui. Ele fez uma pausa, deixando o peso das próximas palavras se assentar. Se ela for verdadeiramente quem Vargat diz que é, o fogo a reconhecerá. Virá a ela. Tornará-se parte dela, e seu lobo emergirá em chamas. E se não for? Uma voz na multidão perguntou. A resposta de Thorin foi simples e brutal. Então as chamas a consumirão. Não haverá tempo para resgate. Não haverá misericórdia. O fogo primordial não tolera falsidades. Lyra sentiu Kaelin se aproximar dela. Ele havia insistido em ficar ao seu lado durante os preparativos, recusando-se a deixá-la sozinha mesmo por um momento. Agora, ele colocou a mão em seu ombro, seu toque caloroso e firme. Você não precisa fazer isso. Ele disse pela 100ª vez, sua voz baixa e urgente. Eu acredito em você. Vargat acredita em você. Isso é suficiente. Lyra se virou para encará-lo. E pela primeira vez desde que recuperou sua voz, falou com clareza total. As palavras ainda eram difíceis, ainda raspavam sua garganta como vidro, mas vinham. Não é suficiente para mim. Ela colocou a mão sobre a dele onde descansava em seu ombro. 20 anos, Kaelin. 20 anos acreditando que era nada, vazia, quebrada. Preciso saber quem realmente sou. Preciso me ver sendo mais que cinzas. Os olhos dourados dele brilhavam com emoção. Você sempre foi mais. Você sempre foi fogo, apenas escondido. Então me deixe queimar, ela sussurrou. Kaelin a puxou para um abraço apertado, enterrando seu rosto em seus cabelos. Ela podia sentir seu coração batendo contra seu peito. Podia sentir o tremor em seus braços. Ele estava apavorado. Por ela. Pelo que poderia perder antes mesmo de realmente tê-la. Volte para mim, ele murmurou contra seu cabelo. Prometa que voltará para mim. Lyra se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Companheiros? Ela disse simplesmente. Estamos conectados. Vou sempre voltar para você. Ela o beijou então. Rápido. Suave. Uma promessa selada em contato de lábios. Seu primeiro beijo. Possivelmente seu último. Então ela se virou e caminhou em direção às chamas. A multidão conteve a respiração coletivamente. Até Vargath, que havia permanecido sentado como uma estátua de obsidiana viva, ergueu sua cabeça massiva para observar.
Lyra parou na borda do círculo de fogo. O calor lavava sobre ela em ondas, fazendo seu vestido simples de serva esvoaçar. Seus cabelos escuros chicoteavam ao redor de seu rosto, e em suas mãos, as marcas de fogo começaram a brilhar novamente, runas douradas pulsando em ritmo com as chamas. Ela fechou os olhos e deu o primeiro passo para dentro do círculo. O fogo a engoliu. Kaelen gritou seu nome, dando um passo à frente, mas Elder Thorin o segurou. Não, se você interferir, matará ambos. Ela deve fazer isso sozinha. Dentro do círculo de chamas, Lyra não conseguia ver nada além de fogo. Azul, dourado, branco nos núcleos mais quentes, dançando ao seu redor, lambendo sua pele, envolvendo seus membros. Ela deveria estar gritando, deveria estar queimando, deveria estar morrendo, mas não estava. O fogo estava quente, sim, tão quente que o ar em seus pulmões parecia ferver. Mas não era dor, era despertar. Como se cada chama tocasse uma parte adormecida dela e a forçasse a acordar. Chame-nos. Uma voz sussurrou nas chamas. Não Vargat, algo mais velho. Algo que existia antes de palavras. Chame o fogo que corre em suas veias. Chame seu verdadeiro eu. Lyra abriu a boca e pela primeira vez em 20 anos, cantou. Não com palavras. Não havia palavras para isso. Mas com som puro, com intenção, com vontade. Sua voz, finalmente livre, finalmente completa, se elevou em uma melodia que não aprendeu, mas conhecia em seus ossos. A canção da sua família, a canção da dinastia flamejante. E o fogo respondeu. As chamas ao redor dela explodiram para cima, dobrando em altura, mudando de azul para dourado para vermelho e escarlate. E então, impossível, lindamente, as chamas começaram a entrar nela. Não queimando, fundindo. Lyra sentiu fogo derramando-se em sua boca aberta, deslizando por sua garganta, enchendo seus pulmões. Sentiu chamas envolvendo seus braços, sendo absorvidas através de sua pele. Sentiu calor inundando cada veia, cada órgão, cada célula. E então sentiu algo rasgando dentro dela. A gaiola que Selene havia construído 20 anos atrás. As correntes invisíveis que prendiam seu lobo adormecido. Elas se estilhaçaram. E seu lobo emergiu. Não gradualmente, não gentilmente, mas como uma explosão. Lyra gritou quando a transformação a tomou. Ossos se quebraram e se reformaram. Músculos se esticaram e se reconfiguraram. Pele se cobriu de pelo que não era pelo, mas chamas solidificadas. A dor era excruciante e estática ao mesmo tempo, cada terminação nervosa cantando com agonia e triunfo. Quando abriu os olhos novamente, o mundo parecia diferente, mais brilhante, mais nítido. Ela podia sentir o cheiro de cada pessoa no salão, podia ouvir cada batimento cardíaco, podia sentir o poder pulsando através da terra sob suas patas. Patas. Ela olhou para baixo e viu que não estava mais de pé em 2 pernas. Estava em 4. E não eram patas de lobo comum. Eram patas cobertas em pelo que brilhava como metal derretido, dourado, laranja, vermelho, fundindo-se em padrões hipnóticos. Pequenas chamas dançavam ao longo de seu corpo, nunca queimando, apenas ardendo com luz viva. Quando se moveu, faíscas caíram de seu pelo como estrelas cadentes. Lyra ergueu a cabeça e uivou. O som rasgou o ar, e não era apenas som. Era poder. Era proclamação. Era o grito de uma dinastia que havia sido silenciada por 500 anos finalmente encontrando sua voz. E o círculo de fogo ao seu redor explodiu para fora e depois desapareceu. As chamas se extinguindo como se nunca tivessem existido, deixando Lyra no centro, em sua forma de lobo de chamas, brilhando como um pequeno sol. O silêncio no grande salão era absoluto. Então, lentamente, Elder Thorin caiu de joelhos. Depois a anciã de cabelos brancos. Depois outro ancião. E outro. E outro. Um por um, cada lobo no salão se ajoelhou. Não por medo, não por obrigação,
mas por reconhecimento, por reverência, pela presença de algo que pensavam ter sido perdido para sempre. Vargat se levantou de onde estava sentado e caminhou até Lyra. A besta massiva circundou-a uma vez, cheirando, examinando. E então, satisfeito, pressionou sua testa contra a dela em um gesto de lealdade absoluta. Bem-vinda, rainha de chamas. Sua voz mental ecoou, e desta vez havia calor nela. Afeição. Bem-vinda de volta. Lyra olhou através do salão de lobos ajoelhados até encontrar Kaelen. Ele não estava ajoelhado. Estava de pé. Lágrimas correndo livremente por seu rosto, seu sorriso tão largo que devia doer. Ela caminhou até ele, suas patas de fogo deixando marcas brilhantes no chão de mármore que desapareciam momentos depois. Quando chegou diante dele, parou. E se transformou de volta. A mudança foi mais fácil desta vez. Mais natural. Como respirar. Ossos mudaram. Pelo recuou. E em segundos ela estava de pé em duas pernas novamente, vestindo apenas as runas douradas que agora cobriam seus braços em padrões intricados. Alguém rapidamente jogou uma capa sobre seus ombros, preservando sua modéstia. Mas Lyra apenas tinha olhos para Kaelen. Eu voltei, ela disse, sua voz clara e forte, como prometi. Kaelen a puxou em seus braços, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Você estava magnífica, ele sussurrou. Assustadora e linda e absolutamente magnífica. Estou com medo, ela admitiu, sua voz se quebrando. Tudo mudou. Eu mudei. E não sei como ser isso. Como ser quem eles querem que eu seja. Então não seja quem eles querem, Kaelen disse, afastando-a o suficiente para olhar em seus olhos. Seja quem você é, Lyra. Coletora de cinzas que se tornou rainha de chamas. Aquela que sobreviveu 20 anos de invisibilidade e emergiu mais forte. Seja ela, e eu estarei ao seu lado. Não como seu rei, como seu companheiro, como seu igual. Lyra sorriu através de suas lágrimas. Iguais, ela repetiu. Gosto disso. Então está decidido, Elder Thorin disse, levantando-se de onde havia se ajoelhado. Sua voz carregava alegria e alívio. Lyra Flameheart é confirmada como verdadeira herdeira da dinastia flamejante, e como tal, ela é a governante legítima dos domínios de Corvallis. Ele se virou para Kaelen. Rei Kaelen Stormclaw, você conquistou seu trono através de força e estratégia, mas o trono nunca foi verdadeiramente seu para tomar. Você renunciará? Kaelen não hesitou nem por um segundo. Renuncio ao título de Rei Alfa. Ele tirou a coroa de sua cabeça e a segurou. Mas, ele olhou para Lyra. Se a rainha me aceitar, servirei como seu consorte, seu protetor, seu companheiro em todas as coisas. Lyra pegou a coroa de suas mãos, mas em vez de colocá-la em sua própria cabeça, ela a devolveu a ele. O trono pode ter sido meu por sangue, ela disse, sua voz ecoando no salão silencioso. Mas você o ganhou por mérito. Você lutou por este povo. Você os protegeu. Não vou tirar isso de você. Ela sorriu. Mas também não vou ser apenas sua consorte. Governaremos juntos, como iguais, rei e rainha, Alfa e Luna, companheiros em todas as formas. Kaelen olhou para ela com admiração. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada, ela respondeu. E então, diante de todos reunidos, Kaelen colocou a coroa de volta em sua própria cabeça. E Elder Thorin trouxe uma segunda coroa, esta forjada séculos atrás para a última rainha da dinastia flamejante, guardada em um cofre secreto, esperando por este exato momento. Era feita de ouro vermelho e incrustada com rubis que brilhavam como brasas. Quando Thorin a colocou na cabeça de Lyra, as joias pareceram ganhar vida, brilhando em resposta ao fogo que agora corria em suas veias. Saúdem! Elder Thorin gritou. Lyra Flameheart, rainha de chamas, e Kaelen Stormclaw, rei Alfa, governantes unidos dos domínios de Corvallis. O salão explodiu em celebração. Uivos encheram o ar.
Lobos bateram palmas e gritaram aclamações. E pela primeira vez em sua vida, Lyra estava no centro de tudo, não invisível, não esquecida, mas vista, celebrada, aceite. Mas havia um assunto final a tratar. Selene Ashbourne, Lyra disse, sua voz cortando a celebração. O salão silenciou. Tragam-na. Guardas trouxeram a ex-alta sacerdotisa, ainda acorrentada. Selene olhou para Lyra com olhos vazios. Toda a luta havia saído dela. Ela sabia qual seria seu destino. Você roubou 20 anos da minha vida, Lyra disse, descendo para ficar face a face com Selene. Você me roubou minha voz, meu lobo, minha identidade. Você me fez acreditar que era nada. Selene não respondeu. Apenas olhou para o chão. Muitos aqui exigirão sua morte. Lyra continuou. E talvez mereça. Mas aprendi algo vivendo nas sombras, sendo invisível, sendo quebrada. Ela fez uma pausa, deixando suas próximas palavras pesarem. Aprendi que viver como nada é pior que morrer. Então este será seu castigo, Selene Ashbourne. Você viverá, mas viverá como eu vivi. Confusão passou pelo rosto de Selene. Você será despojada de seu título, de sua magia, de seu status. Você se tornará uma serva, não nas câmaras principais, mas nas câmaras de cinza. Você limpará as fogueiras sagradas. Você comerá restos. Você será invisível. E talvez, depois de anos vivendo como me forçou a viver, você entenderá a magnitude do que fez. Selene empalideceu. Você não pode... Posso, Lyra disse calmamente. E vou. Porque misericórdia não é te dar o que merece. É te dar a chance de se tornar melhor que quem você foi. Ela se virou para os guardas. Levem-na. E certifiquem-se que ela seja tratada exatamente como eu fui tratada. Nem melhor, nem pior. Quando Selene foi arrastada, gritando agora, Lady Moira se aproximou. Ela não parecia zangada. Apenas resignada. Rainha Lyra, ela disse curvando-se profundamente. Peço perdão. Falei contra você. Questionei você. Eu estava... errada. Lyra estudou a mulher que deveria ter se tornado rainha em seu lugar. Você não sabia, ela disse finalmente. Ninguém sabia. Não há nada a perdoar. Moira ergueu os olhos, surpresa. Você é mais graciosa do que eu teria sido. Aprendi graça do sofrimento, Lyra respondeu. E espero nunca esquecer. Moira sorriu, pequeno mas genuíno. Então você será uma rainha melhor do que eu jamais teria sido. Ela se virou para sair, mas Lyra a parou. Lady Moira, você é inteligente, forte e claramente amada por muitos aqui. Eu precisarei de conselheiros. Pessoas que não tenham medo de me desafiar, de me dizer a verdade. Você estaria interessada? Moira piscou, claramente surpresa. Depois, um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Seria uma honra, minha rainha. As horas seguintes foram um borrão de celebração e ritual. Promessas foram feitas, alianças foram confirmadas, e através de tudo, Lyra e Kaelin permaneceram lado a lado, suas mãos entrelaçadas, suas coroas brilhando à luz das tochas. Mas quando a noite finalmente começou a se acalmar, quando os convidados começaram a se dispersar, Lyra se virou para Kaelin. Há um lugar, ela disse, que preciso visitar antes que este dia termine. Ele acenou com a cabeça, compreendendo mesmo sem que ela explicasse. Eu vou com você. Juntos, eles desceram. Passaram pelos corredores principais, pelos salões de celebração, pelos aposentos reais que agora eram dela. Desceram e desceram, até chegarem ao nível mais baixo do palácio. As câmaras de cinza. Lyra parou na porta, que havia atravessado milhares de vezes. Kaelin ficou atrás dela, dando-lhe espaço. Ela empurrou a porta aberta. 20 servas olharam para cima, surpresas. A maioria a reconheceu imediatamente. Ainda estava usando o mesmo vestido simples debaixo de sua capa real. Mas agora havia uma coroa em sua cabeça e fogo em seus olhos. Meu nome,
Lyra disse calmamente. É Lyra Flameheart, e vivi nesta sala por 20 anos. Silêncio chocado. Acordei nestes jergões, comi nestas tigelas, trabalhei até sangrar, e durante todo esse tempo fui invisível. Nada, ninguém. Ela caminhou para o centro da sala. Mas não mais. E nenhuma de vocês será nada nunca mais. Lágrimas começaram a cair dos olhos de algumas servas. A partir de hoje, Lyra continuou, as câmaras de cinza estão fechadas. Nenhum lobo viverá assim novamente. Vocês receberão quartos apropriados, comida apropriada, respeito apropriado. E mais importante, vocês receberão escolhas. Ela sorriu através de suas próprias lágrimas. Escolham permanecer como servas, mas sejam bem pagas e respeitadas. Escolham aprender ofícios. Escolham estudar. Escolham deixar o palácio completamente e começarem novas vidas. Mas escolham, porque vocês não são nada. Vocês são tudo. E eu garanto isso. Uma serva jovem, não mais que 16 anos, começou a chorar abertamente. Rainha Lyra, ela soluçou. Você realmente fez isso? Saiu daqui e se tornou rainha? Lyra se ajoelhou diante da garota, olhando em seus olhos. Fiz. E você pode também. Talvez não rainha. Mas o que quer que sonhe ser. Porque se eu, a garota muda que limpava cinzas, posso acordar meu fogo. Ela tocou o peito da garota, bem sobre seu coração. Então imagine o que você pode fazer quando descobrir o seu. Ela se levantou e olhou para todas elas. Descansem esta noite. Amanhã, suas novas vidas começam. E eu estarei aqui, ajudando cada uma de vocês a encontrar seu caminho. Quando ela e Kaelen finalmente saíram das câmaras de cinza pela última vez, ele a puxou para seus braços. Você é extraordinária, ele murmurou contra seus cabelos. Absolutamente extraordinária. Lyra se aninharam contra seu peito. Estou com medo, ela admitiu. De tudo isso, de ser rainha, de ter poder, de esquecer de onde vim. Você não esquecerá, Kaelen disse com confiança. Porque eu não vou deixar. E mais importante, você não vai deixar. Ele a beijou suavemente. Você se tornou rainha, Lyra. Mas nunca deixou de ser você mesma. Ela sorriu. Companheiros. Ela sussurrou. Para sempre. Ele respondeu. E enquanto estavam ali, no corredor entre o passado dela e seu futuro, Lyra sentiu algo dentro dela se estabelecer. Paz. Completude. Propósito. Ela havia sido feita de cinzas, forjada no fogo, nascida do silêncio. Mas agora ela queimava. Agora ela cantava. Agora ela vivia. E o mundo nunca seria o mesmo. A jornada de Lyra nos ensina que o poder verdadeiro não vem de coroas ou títulos, mas de conhecer quem realmente somos. Ela passou 20 anos em silêncio, invisível, considerada menos que nada. Mas quando Vargat se ajoelhou, não foi diante de uma garota pobre. Foi diante da última herdeira de uma linhagem que nunca deveria ter sido esquecida. E quando chegou a hora de punir Selene, Lyra não escolheu vingança. Escolheu justiça. Escolheu dar à mulher que a quebrou a chance de entender, de crescer, de talvez se tornar melhor. Porque Lyra aprendeu que viver com misericórdia é mais poderoso que viver com ódio. Kaelen também nos ensinou algo importante. Ele aprendeu que, às vezes, abrir mão do poder que você conquistou é a única forma de ganhar o que você realmente precisa. Ele renunciou ao trono absoluto e ganhou uma igual, uma companheira, uma rainha que o tornava melhor. E as servas das câmaras de cinza? Lyra voltou para elas não para se vingar, mas para libertá-las. Porque ela lembrou de onde veio. E isso a tornou não apenas rainha, mas uma líder que merecia governar. Qual foi o momento que mais te impactou nessa história? Foi quando Vargat se ajoelhou e o silêncio caiu sobre a alcateia? Quando Lyra recuperou sua voz e confrontou Selene? Quando ela se transformou em um lobo de chamas vivas? Ou quando escolheu misericórdia ao invés de vingança? Me conta nos comentários.
Se você ama histórias de alfas poderosos que encontram suas verdadeiras lunas nos lugares mais inesperados, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem histórias novas de romance paranormal que vão te fazer acreditar em destino, em segundas chances e no poder de nunca esquecer quem você realmente é. E não esquece, compartilha esse vídeo com aquela amiga que também é viciada em histórias de lobisomens. Ela precisa conhecer Lyra, a garota de cinzas, que se tornou rainha de chamas. Eu sou Contos do Alfa, e a gente se vê na próxima história. Até lá, que a lua ilumine seus caminhos e que o fogo dentro de você nunca se apague.